Boa noite a todos. Eu tratarei hoje de uma forma muito informal sobre o recurso cabível da decisão que tem natureza interlocutória, que concede a tutela antecipada em caráter antecedente. A tutela antecipada é um provimento que consubstancia uma decisão de conteúdo material ou substancial, diz respeito ao próprio bem da vida que se pretende obter em juízo. E esse pedido, com a reforma do Código de Processo Civil, pode ser feito em caráter antecedente ou pode ser feito também de forma incidental. Aqui nos interessa apenas a concessão em forma antecedente, em que o artigo 303 estabelece que nos casos de urgência, em que ela for contemporânea à propositura da ação, a parte pode se limitar na petição inicial ao requerimento da tutela antecipada e indicação apenas do pedido de tutela final. Impõe também o parágrafo 1º do artigo 303 ao autor o ônus de, uma vez concedida a tutela, aditar a petição inicial, complementando a argumentação, juntando novos documentos, etc., para o que ele tem o prazo de 15 dias. Acontece que o artigo 304 estabelece que a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não foi interposto o respectivo recurso. Aqui trata-se de um ônus imposto ao autor. Um ônus imposto ao réu. Portanto, o autor tem o ônus de editar a petição inicial. Se ele não aditar, o processo se extingue sem resolução de mérito. O réu tem também o ônus de impugnar a decisão através do agravo. Porque se ele não impugnar, a decisão se torna estável e o processo será extinto. Aqui o legislador não diz se será extinto sem ou com resolução de mérito, mas fica evidente que foi resolvido sim o mérito da causa, porque o autor já é beneficiário de uma decisão de conteúdo substancial ou material. Ela apenas não se reveste da autoridade de coisa julgada, porque ela pode ser revista através da ação revisional, reformatória e validatória no prazo de 2 anos, que é também uma técnica que o Código usou para permitir a modificação da decisão proferida a título de tutela antecipada. A questão aqui surge da seguinte indagação. O autor tem o ônus de editar a petição inicial, porque senão o processo se extingue. O réu tem o ônus de recorrer da decisão, porque se não recorrer, o processo se extingue. Evidentemente que algum desses ônus deveria ser cumprido em primeiro lugar. E quem deverá cumprir? O autor ou o réu? Eu entendo que, como o Código estabelece que, concedida tutela antecipada, o autor aditará a petição inicial, ele tem que cumprir primeiramente esse ônus. Porque se esse ônus não for cumprido, ele não fizer esse aditamento, o processo se extingue sem resolução de mérito, e a medida liminar perderá eficácia. Acontece, porém, que o próprio autor pode não ter interesse no aditamento da petição inicial, porque ele já se beneficiou da liminar. Por exemplo, o que a autora pretendia era que fosse autorizado um aborto em caráter de urgência, resultante de estupro, por exemplo, e o juiz concedeu a tutela liminar.
o hospital ou a parte ré cumpriu a decisão, portanto ela já foi operada. Não importa que a petição inicial não seja ditada, porque o processo vai se extinguir sem resolução de mérito e ela já se beneficiou da medida liminar. É claro que num caso desse, que não será a regra, o réu, no caso o hospital que fez a cirurgia, deverá buscar, através de ação própria, a reparação do dano, porque afinal de contas ele fez uma cirurgia na autora por decisão liminar e que por culpa da própria autora ela permitiu a extinção do processo sem resolução de mérito, impedindo a prolação da sentença final. Eu entendo que, como o autor indica apenas na petição inicial o pedido de tutela, o pedido de tutela final, e ele tem que aditar a petição inicial complementando a argumentação dele, primeiro ele deveria fazer isso, para depois o réu verificar a extensão do seu interesse em interpor ou não o agravo. Mas esse é um risco que se corre, porque como esses dois preceitos parecem antinômicos ou contraditórios, é aconselhável que, em havendo concessão de tutela antecipada, que a parte ré interponha de imediato o seu recurso, independentemente de aditamento da petição inicial. Caso a petição inicial não venha a ser feita no prazo legal, e como o Código estabelece que, nesse caso, o processo extingue sem resolução de mérito, a parte ré poderá desistir do recurso de agravo, porque, neste caso, o processo será extinto sem resolução de mérito. Eu aconselho a todos os advogados que não aguardem o aditamento da petição inicial, porque o juiz pode entender, e esses prazos são comuns, porque 15 dias, se outro maior for fixado pelo juiz para editar, e 15 dias para interposição do recurso, o juiz pode entender que são prazos distintos, que um não depende do outro, e assim sendo, considerar o tribunal eventualmente intempestivo um agravo de instrumento interposto, mesmo que o autor não venha a aditar a petição inicial. São essas as considerações que eu queria fazer nessa pitada de hoje. E ainda dentro desse tema, faremos novas considerações a respeito na pitada da próxima quinta-feira. Obrigado, boa noite e um grande abraço a todos.